Livro Reconhecer o Enviado de Deus, Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: Apóstolos, enviados de Deus no Novo Testamento. Meta de hoje: leitura das páginas 50 a 52. Pedro é escolhido para ser o canal dispensador da Palavra de Deus. Parte 2. No dia de Pentecostes, Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos e tomou a palavra para pregar o Evangelho, citando a profecia de Joel e falando a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Atos capítulo 2, versículos do 14 ao 36. O resultado dessa pregação foi um acréscimo de quase 3.000 pessoas que aceitaram a palavra, creram em Jesus e foram batizadas. Esse foi o início da igreja em Jerusalém. Não é só no capítulo 2 do livro de Atos que vemos registradas as palavras de Pedro. Um exemplo disso é o que aconteceu no capítulo seguinte. Após ver o paralítico ser curado, a multidão afluiu para o pórtico de Salomão, no templo onde Pedro aproveitou para novamente dispensar a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Atos capítulo 3, versículos do 11 ao 26. O livro de Atos nos mostra que os novos crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Ou seja, os apóstolos eram os canais que Deus usava para transmitir sua palavra à igreja. O próprio Pedro confirmou isso quando os 12 convocaram a comunidade dos discípulos por causa do problema com as viúvas dos helenistas. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículos do 2 ao 4. Eles estavam concentrados em transmitir a palavra de Deus. Durante os primeiros capítulos do livro de Atos, vemos como Pedro se manteve ativo, ensinando a palavra de Deus e pregando o Evangelho. Até mesmo os anjos reconheciam a liderança de Pedro, como vemos no capítulo 10 do livro de Atos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Atos capítulo 10, versículos do 1 ao 5. O anjo não mandou procurar João ou outro apóstolo, mas citou especificamente o nome de Pedro. Este, por sua vez, já havia aberto a porta do reino dos céus aos judeus, no capítulo 2 de Atos. Agora, ele seria o responsável por abrir a porta do reino dos céus para a entrada dos primeiros gentios, a família e os amigos de Cornélio. Versículos do 24 ao 48.